cobre é o terceiro maior mercado de metais do mundo, com uma produção anual de 22 milhões de toneladas, que geram quase 200 bilhões de dólares, ficando atrás somente do minério de ferro e do ouro. Esse é o segundo metal mais condutível à eletricidade, depois da prata, mas com custo-benefício melhor, custando 80 vezes menos. Uma tonelada de cobre sai por 9 mil dólares e uma de prata 700 mil dólares. Claro que esses preços estão sempre mudando, mais à frente vamos ver a análise técnica do cobre. E nesse vídeo você vai saber as informações mais importantes desse mercado e como lucrar com esse metal indispensável para a economia moderna. Conforme a gente substitui o petróleo pela eletricidade, o cobre vai sendo cada vez mais demandado. E esse mercado deve crescer mais de 4,5% ao ano até 2030, com o cobre já sendo chamado de um novo petróleo, com o preço podendo ir dos atuais 9 mil para mais de 20 mil dólares a tonelada. E não é a primeira vez, o cobre é o metal mais antigo utilizado pela humanidade. Já são 10 mil anos de uso. Mas seu maior impacto foi há 5 mil anos, quando aprendemos a fundir com outros metais, o que nos levou da idade da pedra para a idade do bronze, já que o bronze não é um elemento da natureza como o ouro e a prata. O bronze é uma criação humana, uma liga metálica de cobre com outros metais, geralmente o estanho. Antes disso, a humanidade só era capaz de trabalhar a madeira e pedra, então o cobre proporcionou um grande avanço à civilização. O mundo moderno precisa de cobre, em fios elétricos, cabos de telecomunicação, chips, painéis solares, turbinas eólicas e equipamentos digitais, do celular ao computador. 70% do cobre é usado em eletroeletrônicos, outros 15% pela indústria de construção, para encanamentos de água e aquecimento, já que o cobre é um metal maleável e é resistente ao calor e à corrosão. Outros 15% são usados por outras indústrias, como a de transportes, em trilho de trem, equipamentos médicos e tudo mais. Os maiores consumidores do cobre são os países que mais crescem, como a China, que absorve 54% da produção mundial, e os que produzem mais eletrônicos, como o Japão, que usa 12 quilos de cobre por habitante ao ano, os Estados Unidos 10 quilos e a Europa 9. No início do século XX, a demanda por cobre era de 500 mil de toneladas por ano e atualmente é de 22 milhões. O cobre é ligado à economia moderna, que é chamado de Dr. Copper. Uma queda no preço indica que a economia vai mal e se o preço do cobre sobe, é o diagnóstico do Dr. Copper que a economia vai bem. O maior produtor de cobre, e onde ficam as duas maiores minas do mundo, é o Chile, com quase 6 milhões de toneladas por ano. 27% da produção mundial e mais que o segundo e terceiro colocados somados, que são o Peru com 10% e a China com 8%, seguido de Congo e Estados Unidos. A produção do cobre pode ser dividida em 3 etapas: mineração, fundição e refino. Na mineração, o minério de cobre é extraído das jazidas subterrâneas ou a céu aberto, e na fundição, o minério bruto é transformado em concentrado e no refino é elevado o grau de pureza. A maior empresa do ramo é a chilena Codelco, que produz 1,5 milhão de toneladas de cobre por ano. E a segunda é a Freeport, do Arizona, o estado americano que tem mais cobre, inclusive. No Brasil, 90% das minas estão no Pará e Goiás, com as maiores produtoras sendo Paranapanema e a Vale. Os maiores ETFs do setor são o CPER, que reúne vários contratos futuros de cobre, ou o COPX, que reúne ações de 39 maiores mineradoras de cobre da B3. Mas eu gosto de certos derivativos, por exemplo, nessa plataforma aqui, não é recomendação de nada, tá? Não é para você comprar cobre, vender cobre, só tô aqui fazendo um vídeo reunindo os dados importantes do cobre e agora eu vou fazer aqui uma análise técnica. Mas eu venho aqui em metais industriais, a gente sabe o quê? Que os preciosos é ouro, prata, mas a gente vai vir aqui nos metais industriais, onde a gente vai ver aqui o copper, que é o cobre. Então vou fechar aqui o gráfico do níquel que estava aberto, vamos colocar aqui, vamos regular para gráfico semanal, vamos ver uma tendência num prazo maior e vamos ver se é um ativo interessante para operar. Então, esse gráfico aqui, pessoal, a gente vê que faz belos movimentos direcionais. Então, geralmente, quem assiste esse canal é que gosta de operar tendência. Tem poucos vídeos nesse canal sobre scalp, o negócio aqui é mais tendência. Então, para quem opera tendência, definitivamente dá para você operar o cobre, tá? Faz movimentos muito bons. Vou até subir mais aqui nosso horizonte temporal, que a gente viu que o cobre, ele mostra bastante como tá indo a economia, né? Então, a gente percebe claramente um topo mais baixo que o topo anterior e o fundo está sendo testado nesse exato momento. Olha só como o fundo anterior é realmente um nível de suporte.
olha essa sombra aqui. Ainda falta para fechar esse candle, mas ele está deixando uma sombra, mostrando uma defesa do fundo anterior. E aí, pessoal, o que acontece se esse fundo realmente for violado? Topo mais baixo, fundo violado, a gente viria para buscar esse suporte aqui. Então, vou assinalar aqui com uma linha horizontal. Olha só, pessoal, perdendo esse fundo, que ainda não aconteceu isso, estamos em vias de perder esse fundo, mas perdendo esse fundo, o cobre poderia se desvalorizar mais um pouco. Quando eu quero ver o quanto vai desvalorizar até chegar numa certa resistência ou suporte aqui no caso, eu vou vir aqui, ó, nessa setinha, tá vendo? Vou clicar aqui, violou o fundo. Se eu quero entrar aqui, vou puxar até aqui embaixo. Então, é uma desvalorização muito grande, de 11%, tá? 11,50%, porque a gente está falando de gráfico mensal. Se eu clicar aqui, ó, nova ordem, eu fosse emitir uma ordem, só para vocês entenderem, a margem que você precisaria para operar cobre com o lote mínimo seria 35 dólares. Você teria que depositar 35 dólares na corretora para conseguir movimentar. Mas o ideal, como eu sempre digo, é você depositar muito mais dinheiro do que você precisa para margem. Porque você tem que aguentar uma oscilação contra a sua posição e aí depois o mercado vai poder ir na direção que você acreditava e atingir o seu alvo. Se você operar muito na margem, se você literalmente só transferir 35 dólares, qualquer oscilação do preço contra a sua posição vai te liquidar. Então, pessoal, o valor do contrato aqui com lote mínimo é de 2.395 dólares, tá? Você vai conseguir movimentar 2.300 dólares só tendo depositado 40 dólares ali como margem. Se for operar aqui um lote cheio, 1.00, você vai precisar ali de 3.500 dólares, tá? Então, cada trader sabe o tamanho do sapato que tem. Então, você tem que ver o quanto que é o adequado para sua realidade e aí você vai operar sempre dentro do gerenciamento de risco. Tem vídeo de gerenciamento de risco nesse canal e também tem uma super playlist de commodities. Cobre é mais um episódio dessa playlist. Tá muito maneira a playlist, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Quem puder, fortalece no like que me ajuda bastante. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.